somente creio. Diga, creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, mais uma vez, teu povo se reúne, Senhor. Teu povo sai do conforto do seu lar, da sua zona de comodidade e conforto, para poder vir à tua casa, se assentar aqui e ouvir a tua voz, Pai. É o que nós viemos fazer aqui, ler a tua palavra, aprender alguma coisa a mais, cantar louvores, hinos ao nome do Senhor, fazer aquilo que Paulo nos admoestou a fazermos, cantar, salmodiar, sujeitar uns aos outros, agradecer ao Senhor, para então sermos cheios do teu Espírito Santo, Pai. Senhor, percebemos que o Senhor agrada desse ajuntamento, Pai. Ao cantarmos, já vemos o Senhor passear, tocar os corações, elevar os espíritos para mais perto de Ti. Sem dúvida, o Senhor ama ser exaltado, glorificado. O Senhor ama ver o Teu povo cantando, Senhor. Nós percebemos o quanto o Senhor fica satisfeito em ver a Tua igreja rendida aos pés do Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade de entrar na igreja e adorar o nome do Senhor. Um dia destes faremos isto, Pai, pela última vez. E quem saiba, talvez fosse essa, ou seja essa a última vez. Nós não podemos garantir isso, Senhor, mas permita-nos estar aqui como se fosse a última vez, cantando, orando, pregando, ouvindo, glorificando, absorvendo o máximo do Senhor, Pai, colocando todo o nosso corpo, alma e espírito, Pai. Venha tomar esse lugar, Senhor. Venha nos envolver na Tua presença aqui nessa noite. Venha nos visitar com o Teu Espírito Santo, Pai. Fala nos nossos corações, Senhor, pois nós queremos ouvir a Tua voz, queremos sentir mais uma vez de pertinho a Tua palavra, sendo vivificada e penetrando as nossas necessidades, a Tua palavra penetrando e curando no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Queremos mais uma vez, ó Pai, ver a Tua palavra libertando, ver a Tua palavra nos preenchendo com o Teu Espírito Santo, Pai. Tudo é a Tua palavra, Senhor. Nós viemos glorificá-la, adorá-la, exaltá-la, Senhor. Pai, toma este lugar, Senhor, e ajuda-nos, ó Pai, mais uma noite, enquanto estamos Te adorando, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa resplandecer sobre cada um nessa noite. Vamos abrir a Bíblia em segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Nós vamos tomar no capítulo de número 9. Segundo Crônicas 9. Vamos
continuar aqui mais um pouquinho, meditando, falando a respeito de Salomão e aquela rainha do sul. Isto é um assunto interessante, muito glorioso. Fiquei pensando, o irmão Brana falou deste assunto por mais de 15 vezes. Muitas vezes ele repetiu esse tema, me parece de 15 a 20 vezes estávamos olhando um dia. E fiquei surpreso de ver o quanto ele insistiu nisso. E com certeza é porque era, não só porque era lugar diferente, pessoas diferentes, mas acredito que também por tratar de assuntos extremamente atuais, extremamente importantes na vida da igreja. Então vamos, se ele falou tanto sobre isso, eu acho que nós também podemos falar tanto sobre isso, porque é abençoador e nos dá mais conhecimento do dia e hora que vivemos e do grande privilégio de reconhecermos o dom de Deus para a nossa era. 2 Crônicas, capítulo 9, apenas o verso 1 e 2, diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com uma muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias e ouro em abundância e pedras preciosas. E veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, tirou todas as suas dúvidas, perguntas. E nenhuma coisa havia oculta que Salomão lhe não declarasse. Amém. Vamos orar. Você poderia dizer aí para Deus, no seu coração, em sua oração: Deus, fala comigo nessa noite, Senhor, porque não há enigmas, não há questões que o Senhor não tenha resposta, e eu venho aqui para ouvir a tua voz, Pai. Se você pedir, desejar, Deus vai falar com você de algum modo, de algum jeito, Deus encontrará a sua necessidade. Mas entra na presença dele e peça a ele nessa hora. Faça a sua oração, todos agora, levante a sua voz, abra a sua boca e peça para Deus falar contigo nessa hora. Querido Deus, amado Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo, nessa noite se reúne aqui crentes, pessoas de vários lugares diferentes dessa cidade, Senhor. E em o nome de Jesus Cristo estamos confiados de que o Senhor falará conosco, Pai. Assim como essa rainha veio ao encontro de Salomão, nós viemos nessa noite não ao encontro de um homem, Senhor, mas viemos ao encontro do Senhor, porque Tu és o Deus que tem resposta, o Deus que tem palavra. Fala conosco, Senhor, pois nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Revela-nos a Tua palavra, Pai. Manifesta a nós o Teu gozo, o Teu prazer, a alegria de Te servir, de poder entrar na Tua casa, Senhor. Venha, Jesus, ao nosso encontro, pois estamos necessitados, carentes e queremos ouvir ao Senhor. Que ao término desse culto possamos ir embora para o nosso lar, como aquela rainha foi embora para a sua terra, com o seu coração extasiado, abençoado, cheio de gratidão e alegria e revelação em conhecer o Deus de Salomão. Revela-se a nós, fala conosco, abençoa-nos nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, enquanto estamos aqui para adorá-lo,
Mas nós, como já ouvimos aqui semana passada, já em outras ocasiões, sobre a rainha bem-aventurada, diria eu aqui nessa noite, por ir ao encontro do dom de Deus para o seu dia, a sua dispensação. A rainha bem-aventurada, porque foi conferir-se toda aquela sabedoria, toda aquela glória que se ouvia acerca de Salomão, era de fato verdade, porque muitas coisas se falavam a respeito de Salomão, e ela foi ver se aquilo era realmente como diziam. E é muito bom quando a expectativa ela é alcançada, ela é atendida. Você imagina se aquela mulher viaja quase 3.000 quilômetros de viagem, em cima dos lombos de um camelo, enfrentando os problemas, as dificuldades da viagem, principalmente ela por ser mulher. A viagem ficaria muito mais complicada para ela do que para um homem, até porque o homem é muito mais prático, mais fácil a se locomover, mesmo para suprir, atender às suas necessidades. Mulher é mais delicado. Então ela se sujeitou a um sofrimento muito grande, a um desconforto tamanho. Deserto, por exemplo, não tinha banheiro, não tinha shopping, não tinha lojas, não encontrariam ali paradas, restaurantes, não tinha essas comodidades que hoje existem, não tinha linha férrea, não tinha aeroporto, ônibus, carro, era tudo mais difícil, e ela estava em busca de uma resposta. Aí você vai e imagina se aquela mulher tivesse sujeitado todos aqueles riscos, sofrimentos de calor, frio, desconforto para dormir, viagem cansativa. Às vezes viajamos algumas horinhas e nos sentimos desconfortáveis, cansados pela estrada, pela viagem. E viajamos sobre condições infinitamente melhores do que viajou aquela rainha e do que viajaram aqueles grandes missionários das eras dos grandes avivamentos e derramamentos. Essas coisas me encorajam muito quando eu observo tanto que eles fizeram com tão pouco que eles tinham. E pelo outro lado também me envergonha em olhar e ver o tão pouco que nós fazemos com o tanto que nós temos. Fiquei pensando sobre Charles Finney, como que ele ganhou multidões e mais multidões para Cristo, tendo tão pouco. Não havia rádio, não havia jornais, televisão. A publicidade não era uma coisa tão forte como é hoje. Não havia deslocamento fácil, rápido assim. Talvez uma viagem curta, como essa daqui para Belo Horizonte, 3h30, 4 horas de viagem, estrada vazia, tranquila, sem parar. Para ele se tornaria talvez dias e dias de viagem nos lombos de um cavalo, de um camelo. Aquilo era demorado. Mas aí você vê o tanto que eles conseguiram fazer com o pouco que tinham. Pouco recurso, pouca tecnologia, pouco dinheiro, mas conseguiam ir longe. Havia muitos resultados. Então, quando a gente olha para esses exemplos aqui dentro da Bíblia, nós ficamos encorajados. Olhamos para esses exemplos na história, como os grandes missionários, o próprio João Wesley, uma coisa incrível. Como pode um homem pregar
800 sermões dentro de um ano, sendo que o ano só tem 365 dias. Nós quase nos estafamos por pregar 4 sermões por semana, e o homem pregou 800 sermões, a registrado de João Wesley, ao longo de um ano. Quer dizer, era um grande desprendimento, uma grande entrega. Uma pessoa que pregava praticamente todos os dias pela manhã, oficialmente, pela tarde e depois ao anoitecer. E havia crentes, havia público, havia pessoas para lotar os seus cultos e estarem ali ouvindo a mensagem. É por isso que Deus não deixava essa gente sem ter as suas expectativas respondidas, suas expectativas alcançadas. É como a rainha de Sabá, o seu esforço, sua distância, sujeitar aquelas dificuldades todas, a sua sede, era exatamente aquilo que fazia a expectativa do coração dela ser alcançada. E o irmão Brana disse assim: você tem que ter alguma expectativa no seu coração. Se você não tiver expectativa sobre o que Deus falará, fará, quão abençoado você será naquele culto, há pouco de Deus para você. O irmão Brana disse: deve haver expectativas. E isso eles tinham. Deus não os despediam vazios, porque o coração estava borbulhando de uma ansiedade, vamos dizer assim, positiva, pelo que iria acontecer, pelo que Deus iria fazer. Então, muitas das vezes, nossas frustrações espirituais nada mais são do que fruto da nossa frieza, comodidade, são frutos da nossa decadência no primeiro amor, como aquela igreja de Éfeso, que era uma igreja maravilhosa. Isso não nos diminui, mas isso nos coloca numa situação desconfortável em relação a desfrutar do gozo, da glória que é ser um cristão. Isso não nos faz perder a salvação. Os efesianos não perderam a salvação deles, mas tiveram de ouvir Deus, olhar para eles e dizerem para eles, relaxados, Deus olhando e dizendo para eles: umas poucas coisas tenho contra ti, deixastes o teu primeiro amor, arrependa-te e volta ao princípio. Deus disse aos efesianos, aquela igreja maravilhosa, volta aos princípios, ou ao primeiro amor, quando não, eu virei a ti e removerei do teu lugar o cartiçal. Deus os chamou ao arrependimento, mesmo eles vivendo uma vida limpa, eram limpos, mesmo sendo cristãos, eram, mesmo sendo profundos, eram, mesmo não dando tanto trabalhos para Paulo como a igreja aos Gálatas, aos romanos, aos coríntios davam, mas só que Deus veio a eles e disse: vocês têm a mesma necessidade de arrependimento, porque deixaram o meu primeiro amor, perderam a expectativa, acostumaram com o dom de Deus, acostumaram com a mensagem do dia. E aí disse o mensageiro: sem expectativas, porque quando perde o amor, automaticamente diminui o empenho. Quando perde o amor, automaticamente diminui o sacrifício. Quem ama, empenha. Quem ama, se sacrifica. Quem ama, dedica. Quem ama, abre mão. Quem ama, renuncia para poder preservar o amor. Então, olha para você ver como que um abismo chama outro abismo. Quando perde o amor, automaticamente nós ficaremos pesando: vale a pena todo o esforço? Talvez quando a rainha de Sabá pegou a viagem, talvez os seus próprios súditos e o grande exército, porque ela levou um gigantesco exército com ele. A Bíblia diz que ela levou uma multidão. Talvez ali seus criados, as amas à volta, os soldados, os conselheiros,
os sábios, os astrólogos, porque ela veio de um lugar onde havia muitos astrólogos, lá do sul da Arábia Saudita, onde também estavam os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, aonde a astrologia, aonde os magos se multiplicavam, era um lugar até referência de cultura e sabedoria. Ela não era uma mulher leiga, iletrada, que não tinha conhecimento de nada, ela não estava aventurando, ela estava rodeada de mistério, o reinado dela. Ela olhava para o céu, ela entendia muitas coisas nas estrelas, porque os senhores, os mestres, os conselheiros, os magos viviam ali no Oriente. Ela veio do Oriente para ver Salomão. Lembra de Mateus capítulo de número 2, verso 1? O que a Bíblia diz? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqueles magos vieram da mesma terra de onde estava Sabá. Era um lugar onde eles eram cheios de pessoas que estudavam a primeira Bíblia de Deus. E qual é a primeira Bíblia de Deus? Os zodíacos. Eles eram profundos na primeira Bíblia de Deus. Talvez tenha sido por isso que ela foi atrás de Salomão. A sua sabedoria em estudar os zodíacos também a levou até aquele dom de Deus, mostrou a ela o dom de Deus que estava sobre a terra. Mas talvez enquanto ela caminhava, os sábios diziam: será que a nossa rainha está certa? O diabo, ele é perito em poder fazer perguntas, em poder colocar pontos de interrogação para indagar se o seu esforço vale ou não vale a pena. Ele gosta de indagar, de colocar perguntas para você pôr em jogo: vale ou não vale a pena servir a Deus? Vale ou não vale a pena abdicar-se do mundo, do pecado, abrir mão das concupiscências da carne? Vale ou não vale a pena ser nascido, criado, apresentado, ter toda a sua vida construída dentro de uma igreja, dentro de um mundo à parte do mundo lá fora, e não desfrutar-se dos prazeres mundanos? Vale ou não vale a pena? Essas indagações estavam ali ao redor da carruagem da rainha. Será que ela tomou a decisão certa? Vale ou não vale a pena? Mas dentro do coração dela havia uma sede, havia um clamor, havia algo que dizia assim: eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas algo diz dentro da minha alma que vale a pena essa viagem que eu estou fazendo em Jerusalém. A mesma coisa somos nós, a mesma coisa são vocês, jovens nascidos e criados dentro da igreja, que não beberam, fumaram, não marcaram negativamente a sua vida no mundo e no pecado. Talvez um dia o diabo dirá: vale a pena este sacrifício? Vale a pena essa formação? Vale a pena essa criação? Vale a pena ser ridicularizado, zombado neste mundo? Olha, dê lugar para Deus, que Ele vai responder todas as suas questões, os seus enigmas. Ele vai falar lá dentro: vale a pena. Viaja um pouco mais, sacrifique-se um pouco mais. Havia essas perguntas em volta dela, porque ela vinha de um mundo cheio de mistérios, cheio de sabedorias, e agora ela estava indo, irmãos, na fonte certa. Quem vai a Deus vai sempre na fonte certa. Deus tem respostas para todos os nossos dilemas, irmãos. Isso é indiscutível. Se fosse hoje, eu diria assim: talvez a rainha de Sabá já havia consultado, se lido Buda, mas Buda não teve resposta para ela. Talvez ela já tivesse lido Confúcio, mas ele também não teve resposta para ela. Ela estudou filosofia, estudou psicologia, mas não encontrou resposta para os seus dilemas, enigmas ali. Ela leu Karl Marx, ela leu o comunista, ela leu os fascistas, ela leu toda a história, mas ela não encontrou resposta. Mas um dia ela chegou até Cristo, porque ali em Salomão estava quem? A fonte da sabedoria, o Senhor Jesus Cristo, e ele tinha resposta que Buda não tinha. Ele tinha resposta que Confúcio não tinha. Ele tinha resposta que a religião não tem. Se há uma coisa que a religião não tem, é resposta, irmão. Religião tem cauterização.
interessante. Um comunista certa vez escreveu, eu não esqueci essa frase, ele disse: o ópio da humanidade é a religião. Sabe o que é o ópio? O ópio era uma plantinha de onde eles tiravam uma droga que anestesiava, uma droga que fazia dormir, uma droga que não deixava a pessoa acordar. Vamos dizer assim, era a anestesia do dia, mas era uma droga que fazia viajar. Você sabe que mesmo ele sendo incrédulo, ele escreveu a coisa certa? A religião é o ópio da humanidade, é realmente uma droga, irmão. Dopa, cauteriza, divide, faz as pessoas viajar em um mundo de ilusão para bem distante da realidade. Mas graças a Deus que não temos uma religião, nós temos o Salvador do mundo, Jesus Cristo de Nazaré. Nessa noite nós não viemos aqui porque somos religiosos, mas porque conhecemos a ressurreição e a vida. Temos algo melhor do que a religião. Religião Caim teve e o levou à condenação. Religião Judas teve e o levou à condenação. Religião Balaão teve e o levou à condenação. Religião o mundo inteiro tem e está sendo levado à condenação. E vem uma mensagem e nos tira de Laodiceia, nos tira da religião e nos introduz em Jesus Cristo. E isso é vida para nós, irmão. Eu não quero religião. Religião cauteriza. É o ópio, é a droga, é o entorpecente que as pessoas injetam nas suas veias e nos seus corações. E o irmão Branham disse: o pior espírito que existe é o espírito religioso. Ele odeia, ele mata, ele denigre, ele difama, ele calunia, ele defende os seus próprios interesses, ele não tem sentimento. Isto é a religião. Graças a Deus que não somos religiosos. Estou lembrando aqui de Martim Lutero, quando o sonho dele era sair da Alemanha e conhecer Roma. Quando ele conseguiu realizar o desejo dele de chegar em Roma, irmãos, que frustração. Primeiro ele chega em Roma e ali está uma grande escada. E inúmeros e inúmeros degraus. Lá está escrito: pague certa quantia de dinheiro, suba aos degraus de joelho e será salvo. Aí ele vai lá, seu sonho realizado, paga uma quantia de dinheiro e começa a subir as escadas de Roma. E quando ele começa a subir aquelas escadas, vai ficando mais difícil, vai ficando mais difícil, vai ficando mais difícil. Quando ele vai chegando lá no meio, quando está quase insuportável, aí ele desce algo no coração dele: mas por quê? Por que subir as escadas e quando eu chegar ao último degrau eu serei salvo? Será que Jesus morreu em vão na cruz? Haja dito na Bíblia que ele morreu para nos salvar. E agora aqui em Roma eu tenho que pagar, subir os degraus da escada, e quando eu chegar lá em cima eu estou salvo. Aí o coração dele começou a bater mais forte. Se eu subir os degraus dessa escada, ainda assim eu continuarei sendo um perdido. A religião não pode salvar, só Jesus Cristo pode salvar. Uma doutrina diferente não pode se salvar, só Jesus Cristo pode salvar. Dinheiro não pode te salvar, só Jesus Cristo pode salvar. É por isso que nessa noite eu vim aqui adorá-lo, glorificá-lo, servi-lo, porque Ele tem aquilo que nós precisamos: salvação de graça. De graça, sem dinheiro e sem preço. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não subindo degraus de uma igreja, não fazendo romaria, não fazendo sacrifício, não estudando todas as religiões, mas indo até o Monte Caveira, se dobrando diante da cruz de Cristo e dizendo: Senhor, eu confesso que o Senhor veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário para salvar a minha pobre alma. A resposta para essa gente que busca em Deus os seus enigmas, que leva a Deus as suas petições, que leva a Deus a sua sede, a sua fome. Martim levou a Roma e ali ele ficou totalmente frustrado. Depois que ele subiu o último degrau, ele continuou se sentindo perdido. E aí ele desceu e logo ele viu uma outra longa fila. E ele perguntou: que fila é essa? Disseram assim: sabe o que é? Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista.
Religião é tão nojenta, é o ópio, é a droga que não deixa a pessoa acordar. Doutrinas é a droga, é o ópio que não deixa a pessoa acordar. Que fila é essa? Disseram assim, ó, Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, e lá na frente, sobre uma casinha de vidro, está o crânio de João Batista. Entre na fila, pague certa quantidade, entre na fila, e quando você chegar lá no crânio de João Batista, você receberá 500 anos de perdão no purgatório, menos tempo para você penar. Aí ele, ó, mas é tudo que eu quero, não sofrer quando eu ultrapassar da sepultura. Eu pequei tanto, pode ser que eu tenha que ir para o purgatório, e 500 anos lá será uma grande coisa, vou fazer um grande negócio. E ele, fiel, porque o ser humano, há algo dentro dele que clama por algo maior, algo superior, algo mais profundo, uma experiência mais real. Ele entrou na fila e foi, passou o dia todo, e aí chegou a hora dele, pagou um absurdo de dinheiro. Aí quando ele chegou diante do crânio de João Batista, ajoelhou ali diante do crânio de João Batista. Quando ele ajoelhou e disse, ai Deus, aqui está o crânio de João Batista, eu acabo de receber 500 anos de perdão. O padre bateu no ombro dele e falou, levanta, anda rápido, tem mais um para poder encostar no crânio de João Batista. Quer dizer, é a avareza, é a pressa, é a droga que é a religião, é o engodo que é a religião. E ele foi embora frustrado com aquilo. Ali Deus começou a trabalhar na vida dele. Por quê? Porque não havia resposta em nenhum reino, em nenhum outro lugar, irmão. Mas o dia que ele buscou em Deus, Deus veio e disse para ele, o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. O dia que ele buscou resposta em Deus, Paulo disse aos Hebreus 12:14 para ele, segui pois a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O dia que ele buscou em Deus, Romanos 5 falou para ele, falou que por meio de nosso Senhor Jesus, justificados pois pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele se levantou como aquela rainha, com todas as suas respostas, dizendo, meu Pai, não são as escadarias de Roma, não são as indulgências que podem salvar, não é a religião, não são as doutrinas, não são os filósofos, não é a história, não é a religião, não é o crânio de João Batista, não é rezar Ave Maria, não são os credos romanos. Eu acabei de descobrir que em Cristo minha alma pode se salvar. Ali levantou um homem com todas as suas respostas. Louvado seja Deus. Eu quero falar um pouquinho de quão maravilhoso Ele é. É nele que nós encontramos a graça salvadora da nossa alma. Entra nele e terá segurança eterna. Entra nele, rainha de Sabá, e você verá que valeu a pena todo o seu esforço, não para subir degraus, não para tocar crânio de João Batista, mas todo o seu esforço por permanecer no caminho estreito e apertado que ele é maravilhoso. Permaneça nessa viagem apertada, desconfortável, que ele responderá tudo aquilo que sua alma precisa saber. Aleluias! O mundo vive um grande dilema sobre o que há após a sepultura, mas você tem resposta. O mundo vive um grande dilema se a vida após a morte, se de onde nós viemos e para onde nós iremos. O mundo vive esse dilema, mas essa gente pequenina, oh Deus, como disse Jesus, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelastes aos meus pequeninos. Você tem resposta. Você sabe que veio de Deus e que agora está fazendo a sua jornada por esse caminho estreito, mas logo logo já está voltando para Deus. Como disse Jesus, eu vim de Deus e volto para Deus. Nós também podemos dizer nessa noite, viemos de Deus e estamos voltando para Deus. Não sou eu que disse, foi Jesus que disse. De onde o Senhor veio? Vim do Pai e volto para o Pai. De onde você veio? Eu vim da eternidade e estou voltando para a eternidade.
Isso os egípcios não descobriram, estudaram. Lá estava todas aquelas superstições da grande sabedoria egípcia. Os egípcios eram aqueles que tinham resposta para todas as coisas. Os magos eram aqueles que tinham respostas para todas as coisas. Isto na visão deles e de acordo com os reinos deste mundo. Mas o que é que pode ir além da sabedoria e do conhecimento de Deus? A rainha de Sabar ouviu dizer: há uma sabedoria aí que sobrepuja a dos egípcios. Abra aí, 1 Reis, irmãos, capítulo de número 4. A rainha de Sabar ouviu dizer: há uma sabedoria aí, há um Deus aí, há algo por aí que nós não conhecemos aqui no Oriente, não conhecemos aqui no nosso reino, que vai além da sabedoria dos magos. Louvado seja Deus, irmãos. Nós temos isto que vai além da sabedoria deste mundo. Olha para você ver, abriu 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 29. A Bíblia diz assim, ó: e deu Deus a Salomão sabedoria, versículo 29, 1 Reis, capítulo 4. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. Irmão, o mais simples aqui nessa noite é riquíssimo de sabedoria e de entendimento, porque aquele que é a fonte de toda sabedoria habita em nós. E a Bíblia disse: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo pode não dar nada por você, mas você é mais que Buda, é mais que Maomé, é mais que Confúcio. Você é mais do que qualquer PhD que existe nesse mundo. Você é um filho do Deus eterno, da fonte de sabedoria que veio do céu e habita dentro da sua alma. Por isso o diabo não pode nos enganar. Se possível fora, enganaria os próprios escolhidos, mas não é possível, porque Cristo está em vós. Amém? Olha para você ver: muitíssimo entendimento, largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão, aqui que está o detalhe, ó, maior do que a sabedoria de todos do Oriente. Olha, gente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. Sabe quem eram os dos Orientes? Eu falei lá no início do culto, Mateus capítulo 2, verso 1. Vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eram os magos. Não havia ninguém mais sábio do que mago. Não havia ninguém mais sábio do que os egípcios. Eles eram os donos da maior tecnologia que havia naqueles dias. Eles embalsamavam, mumificavam o corpo para ficar milênios e milênios ali. Era a sabedoria deles. Construíram as pirâmides, uma engenharia, uma arquitetura, a ponto de o sol bater por todos os lados da pirâmide central, a pirâmide maior, como disse o irmão Brana. Era aquela sabedoria que eram dotados aqueles egípcios desde aquele tempo, chamado de pré-histórico. Quer dizer, mas a sabedoria de Salomão, o que diz a Bíblia? Sobrepujou a sabedoria, primeiro, dos do Oriente, os magos. Sabe quem é? Os magos se tornaram, irmãos, alunos aos pés de Jesus. Os mais profundos e sábios egípcios se tornaram alunos aos pés de Jesus ali. Eu digo Jesus porque era ele mesmo em Salomão. Se tornaram alunos. Irmão, o que é esse mundo? O que são esses homens que se julgam sábios por si mesmos? Como diz a própria Bíblia, pensam de si mesmos mais do que realmente são, sábios aos seus próprios olhos. E Salomão diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Eles eram alunos, eles eram, como se diz, fichinha ali diante do que Deus deu a Salomão. Olha, seja, irmão, já abreviando aqui o nosso tempo, seja agradecido a Deus,
Sabe por quê? Tudo que há nesse mundo significa nada, nada, nada diante dessa mensagem, diante do que Deus tem dado a essa noiva. Nós temos um alimento, temos uma mensagem, só seremos enganados se formos muito negligentes, irmão. Por isso que a Bíblia diz: se possível fora, enganaria os próprios escolhidos. Mas não é possível. Por quê? Porque o discernimento que Deus deu a Salomão para discernir cada detalhe, cada enigma. Olha, a glória que Deus deu a Salomão, Deus deu a você nessa hora. Eu não estou dizendo que Deus deu a William Branham, irmão. Era um homem ungido que já foi embora. Eu estou dizendo que deu a você. E se você não sentir que tem, faça como a rainha de Sabá. Vá até Salomão, vá até Cristo e faça como diz Tiago: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus e não será impedido. Lhe dará gratuitamente, sem obstáculo. É só pedir a Deus. Quem quer ser mais sábio aqui, para vencer os dilemas, para vencer as bifurcações dessa vida? Você deseja mais sabedoria que vem do alto? Eu desejo e estou pedindo, Senhor, para toda essa igreja: dê sabedoria para este pai, dê sabedoria para essa mãe, dê sabedoria para estes jovens. É prometido que receberemos. Deus tem para dar, irmão. Deus tem. Meu povo é destruído porque lhes falta entendimento. E por que falta, sendo que Deus tem? Deus tem para dar. Olha aqui, versículo 31 de 1 Reis 4. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etã. Olha, irmão, você sabe por que a Bíblia está falando de Etã aqui? Porque era uma referência de sabedoria naqueles dias, senão a Bíblia não ia falar. A Bíblia diz assim, ó: vocês se lembram de Etã? Salomão foi mais sábio do que o próprio Etã. Talvez fosse um grande sábio no Egito, ou um grande mago no Oriente, mas a Bíblia diz: a sabedoria de Salomão sobrepujou a sabedoria de Etã. Irmãos, eu nem sei quem é Etã. Etã, com toda a sua sabedoria, não resta nem história de Etã mais para impactar o mundo moderno. Nada se sabe de Etã mais. Sabe por quê? Porque a sabedoria sem Deus é esterco. Mas a sabedoria com Deus, ela permanecerá, ela te aproximará de Deus, ela te livrará, diz a Bíblia. Etã foi um sábio. Que adianta ser um sábio pesquisador, um sábio culto, um sábio cientista, um sábio teólogo, mas sem o Deus eterno habitando dentro de si? Eu quero sabedoria, mas antes da sabedoria, eu quero o autor, a fonte da sabedoria habitando dentro de mim, porque isso é maravilhoso. Não permanecem, irmãos, está vendo? Mais do que a sabedoria de Etã, Ezraíta, e do que Emã, grandes sábios naqueles dias, e Calcom, e Dardan, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações ao redor. Estes sábios aqui citados, irmão, nem se fala mais deles, ninguém conhece eles hoje. Eu, por exemplo, nunca ouvi falar nada acerca dele. Agora, pensa bem, você tem mais hoje do que teve Salomão. Irmão, isso é incrível. Porque Apocalipse 10:7 falou da plenitude dos tempos, quando tudo seria aberto para essa igreja. Salomão viveu na sombra, Salomão viveu no sangue de touros e bodes. Essa é uma era perfeita para a noiva. Meu Deus do céu, é por isso que o irmão Branham diz: o diabo teme um pequenino deste. Pode ser o menor dos menores, como diz o pastor Glauber, pode ser o lacaio dos lacaios, pode ser a poeira dos pós, mas olha, um pequenino deste debaixo do sangue de Jesus Cristo, e com a revelação dessa mensagem, não importa quão fraco você seja, o inferno teme você. Eu disse que o inferno teme você. Ele sabe a ameaça, o estrago que você representa para o reino dele.
Essa mulher bem vestida é uma ameaça para o diabo. Esse homem santificado é uma ameaça para este mundo. Essa jovem rendida, entregue a Deus, é uma ameaça para o diabo. O mundo jaz no maligno, mas estes filhos pequeninos de Deus, nossa vida jaz escondida em Deus. Oh Pai, você quer glorificar a Deus? Isto é maravilhoso, igreja. Aleluias. Meu Pai do céu, olha para vocês verem que coisa tremenda. Aí você segue a leitura aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz no versículo 32, ó. Falando de Salomão. E disse 3.000 provérbios. Salomão deu 3.000 conselhos, provérbios. E foram seus cânticos quantos? 1.005. Pena que não temos todos, hein? Muitos se perderam ao longo da história. Nós temos cantares de Salomão ali, alguns poucos capítulos, alguns cânticos ali no livro de Salmos. Temos muitos poucos cânticos de Salomão. Mas a Bíblia diz que foram quantos os cânticos dele? 1.005. Se perdeu então a maioria, só sobrou estes que estão na Bíblia. Mas sabe por que sobrou estes que estão na Bíblia? Sobrou aquilo que é essencial para a igreja. Deus não deixa o que é essencial se perder, irmão. Muitos dizem, coisas se perderam na história, escrituras se perderam ao longo do tempo. Irmão, aquilo que é necessário, essencial, nós não iremos ficar sem. A mesma coisa é arrebatamento. A igreja precisa disso, a igreja precisa daquilo, a igreja... Sempre surge alguém, uma luz nova. Mas eu posso dizer, baseado nisso aqui, ó, pode que escreveu 1.005 cânticos e ficou não mais do que 10 cânticos. Ficou o essencial. Pode que não sabamos muitas coisas, mas Deus dará a noiva eleita para ser arrebatada aquilo que lhe é essencial. O essencial, o necessário, o indispensável não vai faltar. A semente eleita para aquele glorioso dia. Muitos cânticos se perderam, mas aqueles que falam sobre Salomão e Sunamita não se perdeu. Aquele que fala de Cristo e a igreja foi preservado para mostrar a intimidade que temos que ter com Deus. Muitas coisas, muitas mensagens pregadas pelo profeta também se perderam. Perdeu gravação, perdeu fitas, perdeu tantas coisas. Mas irmãos, o necessário Deus guardou no celeiro e está chegando gradativamente para essa noiva se aprontar para o casamento. 1.005, 33. Também falou a sabedoria dele. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, falava de tudo Salomão, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. Salomão conhecia sobre tudo. Nosso Deus sabe sobre tudo. Não, eu posso não saber sobre tudo, mas o meu Deus sabe sobre tudo que está debaixo do céu, do mar, que está sobre a terra. Deus conhece. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Quer dizer, todos vinham ouvir aquele homem que a sabedoria dele ia acima dos sacerdotes egípcios e acima do conhecimento dos magos. É como Daniel ali na Babilônia, irmãos. A Bíblia diz que quando perguntou assim ao rei, o rei perguntou: há alguém aqui nesse reino que possa decifrar para mim este sonho? Eram magos, inteligentes, sábios. Nenhum mago sabia, nenhum sábio da Babilônia sabia. Referência em sabedoria também. Aí alguém levantou ali e disse assim: há um homem aqui no teu reino, ó rei, cujo espírito dos deuses habita nele. E a Bíblia diz assim: e eis que ele sabe 10 vezes mais do que todos os sábios e os magos que estão na Babilônia. Meu Deus do céu, para aí um pouquinho. Eis que ele sabe 10 vezes mais. Eles chamam crente de burro,
de retrógrado, de ultrapassado. Irmão, eis que eles sabem 10 vezes mais do que todos os sábios e magos que estão na Babilônia. Você não é ultrapassado, você não é burro, você tem a sabedoria do Eterno habitando em você, igreja. Isso é Daniel, que foi menor do que Salomão. Isso é Daniel. Daniel sabia 10 vezes mais. Mas e Salomão? Quantas vezes mais será que ele sabia do que Daniel? E a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quantas vezes nós deveríamos saber mais? Por isso vou dizer para vocês uma coisa: um estigmatismo foi lançado sobre a igreja. Crente não precisa estudar, crente é burro, crente não sabe ler, crente não pode ganhar dinheiro, crente não pode ter destreza. De onde é que veio esse tipo de visão? A minha Bíblia diz que Daniel sabia 10 vezes mais do que os mais sábios de então. A nossa Bíblia diz que Salomão sabia mais do que todos os magos do Oriente, juntos com aqueles grandes sábios do Egito, e que não havia ninguém que se não encurvasse diante da sabedoria de Salomão. Vou dizer para você, jovem, moças e rapazes cristãos, vocês devem ser os mais inteligentes da sala de aula. Vocês deveriam ser os mais inteligentes da escola. Vocês deveriam tirar as melhores notas nos concursos, porque o nosso Deus é fonte de sabedoria. Você vai estudando, vai lendo, vai buscando, e Deus vai abrindo a tua mente para você compreender aquilo que você precisa compreender. Era mais sábio do que todos eles. Ah, pastor, mas era a sabedoria de Deus. Você tem que ter sabedoria aqui para desvencilhar-se do mal e para viver um pouquinho melhor também. Você tem que ter sabedoria aqui para você ganhar um pouquinho melhor também. Você tem que ter sabedoria aqui para poder folgar-se um pouquinho mais das escassez e tribulações que acompanham a vida. Muita gente se enforca porque lhes falta isso. E não porque tem, é porque não trabalha. E se Daniel ficasse todo complexado ali dentro, dizendo: não, eu vim de Israel, meu povo está em grande vergonha, estamos presos na Babilônia, eu não consigo decifrar o sonho do rei, eu não consigo ler as línguas estranhas na parede. Não, irmão, ele realmente não sabia o que era o sonho, ele realmente não sabia o que estava escrito na parede, mas ele dobrou o joelho e foi falar com Deus. Se nós dobrarmos os joelhos e falarmos com Deus, Deus abre muita porta para nós, Deus dá muita resposta para nós. 10 vezes, a Bíblia diz que ele era 10 vezes mais sábio. Irmãos, é glorioso esse assunto. Nós falamos sobre isso aqui um pouquinho recentemente, e aí nós vimos aquela atitude, aquela humildade daquela mulher em buscar. A questão é que muita gente não tem essa humildade para poder ir buscar. Porque, irmão, sabedoria que vem de Deus, visão que vem de Deus também não se adquire tão facilmente assim. Para começar, Salomão mesmo escreveu assim, ó: compre a sabedoria. Sabe o que significa compre a sabedoria? Pague preço, se esforce, leia, se dedique. Quer dizer, comprar é conquistar. Muitas vezes ficamos leigos de Deus porque não queremos comprar, pagar o preço, nos esforçar, e não queremos ter a humildade que teve aquela mulher. Talvez o seu reino dissesse: ó, mas a rainha indo buscar conhecimento, sabedoria em outro reino, a rainha indo lá para poder ouvir Salomão, a rainha indo lá para poder fazer pergunta. Oh, mas como ela é boba. Não, ela era humilde, ela queria mais de Deus, e ela estava ouvindo dizer que alguém tinha mais do que ela tinha. Ela teve essa humildade, ela não se importou com o que o reino, com o que os súditos estavam dizendo. Não se importe com o que alguém diga.
desde que esteja com o propósito correto. Irmão, guarde esse princípio ensinado pelo profeta. O objetivo, o propósito é correto. Se o espírito, o objetivo, o motivo que está ali por detrás é correto, não importa o que alguém venha dizer. Mas ficamos preocupados com o que alguém vai dizer. E se eu chorar, o que vão dizer? Vão dizer que eu estou atribulado. Que eu diga, Deus conhece o meu coração. E se eu for ao altar e me desesperar, o que é que vão dizer de mim? Que eu estou em pecado, desesperado. Que eu diga, Deus conhece o meu coração. Deixe aqueles que fazem julgamentos pelas aparências errarem o alvo, porque todos que julgam pela aparência sempre erram o alvo. Ela não se preocupou. Ela, rainha, alguém disse que você... Estou caminhando, eu vou para Salomão. Caminhando eu vou para Salomão. Rainha, mas disseram: caminhando eu vou para Salomão. Glória a Deus, caminhando eu vou para Salomão. Se você não vai, não me impeça aí. Lá vai ela, caminhe. Ela está chorando, ela precisa de chorar. Deixe-a chorar. Ele está gritando, ele precisa gritar. Deixe-o gritar. Ele está lendo, deixe-o ler. Ele está desesperado, deixe-o desesperar. Ele precisa disso. Mas nos preocupamos com o mundo à volta. E o profeta disse, e Paulo também disse: nós apagamos, extinguimos o espírito quando fazemos isto. Mas ela foi humilde. Tem que ser humilde às vezes, irmão, para não se importar com o que dizem no presente e pacientemente aguardar a resposta que está lá a 1.900, 2.000, 2.500 quilômetros de distância. E às vezes está alguns anos lá na frente. E aí tem vezes que não podemos responder, mas temos que deixar o tempo responder. E isso será sábio agir dessa maneira. Ela agiu assim, foi humilde. E como já disse Pedro, Deus resiste o soberbo e dá graça aos humildes, e ao seu tempo os exaltará. Ela foi humilde, mas Deus deu graça. Ela foi humilde, mas Deus a exaltou. Ela foi humilde, mas Deus a respondeu. Ela foi humilde, mas Deus enriqueceu ainda muito mais o reino dela. Ela foi humilde, mas Deus deu a ela uma medida maior do que ela levou para Salomão. Seja humilde, Deus responderá. Seja humilde, Deus multiplicará. Seja humilde, Deus prosperará. Deus a honrou, irmão, pela sua humildade, coragem, pela sua sinceridade de ir ali buscar em Deus. Deus, guarde isto, Deus a honrou por ter reconhecido o dom de Deus para o seu dia. Isso faz alusão a alguma coisa hoje aqui? Deus a honrou por reconhecer o dom de Deus enviado para o seu dia. Mateus 10, 41. Aquele que receber um profeta na qualidade de profeta receberá a prosperidade, o galardão, a recompensa do profeta. Ela recebeu, e é automático quando recebe de coração, quando recebe de alma, quando não se encontrou mais força nela, quando ela testificou com os próprios lábios: isto é mais do que eu imaginei. Quando ela testificou, irmão, ela foi abençoada só por reconhecer. São João 13, versículo 20, sabe o que é que a Bíblia diz? Aquele que recebe o que eu enviar, a mim, me recebe. E o que recebe a mim, recebe o que me enviou. A rainha de Sabá recebeu Salomão
Por isso recebeu o Deus de Salomão a sabedoria, os efeitos, os benefícios de estar debaixo da sombra ministerial de Salomão. Irmão, ela foi abençoada só por receber. É como a mulher sunamita que não tinha filhos. Quando ela recebeu o dom de Deus, Eliseu, lá no quartinho na sua casa, ela foi abençoada só por receber. Talvez a sunamita tivesse muitos defeitos, mas ela recebeu o dom de Deus. Talvez a rainha do sul tivesse muitos defeitos, talvez não, ela tinha cultura egípcia, ela tinha sacerdotes egípcios, ela tinha ligação com os magos do Oriente, ela tinha um mundo de coisas que depunha contra ela, irmão. Mas tem uma coisa: quando a verdade apareceu, ela disse: é isto aí, eu creio assim. Aleluias. Ela tinha um Deus para a noite, um Deus para o dia, um Deus para a água, um Deus para a terra, um Deus para a semeadura, um Deus para a colheita, um Deus para cada estação do ano. Mas quando ela viu a sabedoria de Deus, ela disse: Senhor, eu abro mão de todos os meus deuses para adorar e aclamar e levar para o meu reino o Deus o qual Salomão fala no nome dele. Ela reconheceu o Deus eterno, o Deus único, e a glória de Deus a visitou. Assim somos nós, irmãos, gentios, guiados por ídolos, imundos, nascidos em pecado. Mas quando essa mensagem chegou, nós dizemos: é isto, Senhor, é isto que eu quero para a minha vida, que eu quero para os meus filhos, que eu quero para a minha alma. E só de reconhecer, sua vida foi abençoada, seu lar é abençoado, seus filhos são abençoados, toda a sua glória é abençoada pela decisão que você tomou. Meu Deus, ei, filhinhos abençoados, sois abençoados pela decisão e escolha de vossos pais, que vieram ter com Salomão e reconheceram o seu dom, a sua mensagem, a sua hora, que faz toda a diferença. Olha, você pode ser fraco o tanto que for, carregue você os teus defeitos tortuosos que te consomem, o quanto for necessário, lutando para se desvencilhar deles. Mas saiba de uma coisa: com eles ou sem eles, se a tua decisão é sincera nessa mensagem, Deus já te abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, meu Pai, Deus abençoa quem toma a decisão correta. Deus abençoa quem se humilha. Deus abençoa quem não mede esforço para ir ter com Deus. É apertado o caminho, é quente, é frio, mas você está ali: Senhor, eu vim ouvir a tua sabedoria, eu vim ouvir a tua palavra, eu vim glorificar o teu nome, eu vim adorar a tua face. É isso que você veio fazer aqui. Não é ver Salomão, é ver o Deus de Salomão. É isso que você veio fazer aqui, é glorificar o Deus de Salomão. Só, irmão, só de receber, Deus já te abençoa. Olha, gente, eu estou falando a um povo abençoado. Eu estou falando a meninas abençoadas, rapazes abençoados, senhoras, casais, homens velhos, homens de meia idade, abençoados. Sois abençoados só por receber esse Deus. Sua vida pode estar difícil, mas você é abençoado. Você pode ter recebido o salário, pagado as contas e não ter nenhum real no bolso nessa noite, mas você é abençoado. Você pode ter recebido oração por cura e está doente, mas você é abençoado. Você pode ter caído, mas você é abençoado, porque recebeu a palavra como a sunamita.
Você pode estar vivendo com a ausência do gozo, com a ausência da paz, com a ausência do avivamento, mas você é abençoado. Espera ao tempo da vida, o filho virá. Oh Deus! Só dela ser hospitaleira, irmão, Deus a abençoou com o filho. Seja hospitaleiro. Senhor, eu sou esse pó, eu sou essa falha constante, mas eu tenho um quartinho aqui para o Senhor dormir. Senhor, eu sou Sabá. Senhor, eu sou deste reino idólatra. Senhor, eu sou aqui dos magos, eu sou dos sacerdotes egípcios, eu sou dessa terra de N deuses por aqui, Senhor. Mas tem uma coisa, agora que eu ouvi a tua palavra, agora que eu ouvi que o Senhor veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário para me salvar, perdoar os meus pecados, agora que eu ouvi que não é a religião que salva, mas é Jesus Cristo que salva, agora que eu ouvi que o teu sangue me fez limpo, me fez perfeito, agora que eu vi, Senhor, que o Senhor enviou uma mensagem para preparar uma igreja para ser arrebatada, eis-me aqui, Senhor, tal como estou, eis-me aqui, Senhor, eu aceito a tua palavra. Geração eleita, nação santa, vós sois abençoados. O diabo vem e diz: olha que maldição. Não tem maldição coisa nenhuma não, para com isso. Ai, mas essa casa parece amaldiçoada. Não é. Esse filho parece, esse marido parece. Não é. Essas finanças parecem. Não é. Vós sois abençoados. Tens recebido de bom grado essa palavra. Toda maldição foi despedaçada, destruída para aquele que aceitou o Calvário, o sangue de Jesus Cristo. Seguidores, os discípulos de Jesus, Pedro, problemático, só ele mesmo. Zaqueu, nem se fala, quase trouxe um problema para Jesus, só de Jesus e jantar na casa dele. Madalena nem se fala, quase que trouxe um problema para Jesus, só de verem Jesus conversar com ela, já o julgaram mal. A samaritana logo quase causou um problema para Jesus. Disseram: ah, está vendo? 6 casamentos, deu tudo errado, agora a conversa quer fisgar mais um. Quase trouxe um problema, a ponto de os discípulos ficarem de trás da pedra olhando e dizer assim: ah, sei, mandou a gente comprar o lanchinho para ficar conversando com a samaritana. Vamos ver. Oh, pensávamos ser ele o Messias, vamos ver o que ele vai arrumar. Daqui a pouco eles escutam ele dizendo assim: ó, vai, chame o seu marido. Aí eles disseram: ah, está vendo? Já começou, não é ele o Messias. Aí ela disse: não tenho. Aí Jesus disse, eles ficaram de lá: ela disse que não tem marido, vamos ver no que vai dar isso agora. Vai dar problema, vai dar pecado, vai dar isto, vai dar aquilo. Julgamento precipitado, segundo as aparências. Aí Jesus disse: dissestes bem, teve 6, o que tem agora não é teu marido. Aí ela disse: Senhor, vejo que tu és profeta, quando o Messias vier ele fará esse sinal. Ele disse: eu sou. Oh, irmãos, o quadro mudou ali naquele momento. E quando ela disse: vejo que tu és profeta, mulher torta, mulher defeituosa, mulher infame, mulher que nenhum de nós gostaríamos de ministrar a ceia para ela. Pastor, o senhor deixou ela passar na ceia? Ela vive em adultério, qualquer um diria. Mulher que ninguém a queria como membro da sua igreja. Mas Jesus a chamou, se revelou a ela, e só dela aceitar já foi abençoada. Vocês são abençoados. Só de aceitar isso, irmão, essa mensagem dura, corretiva, já são abençoados. Os efeitos benéficos do ministério já acompanham. Assim como a samaritana, assim como a sunamita, especialmente assim como a Sabá. Você aceitou. Malaquias 4: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais,
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Desceu, você abraçou isto, isso já te abençoa muito. Há uma unção, há uma vida nisto. Isso não é para o mundo perfeito não viram isto. A rainha viu o seu dia, a sua visitação, e nós estamos vendo o nosso dia e a nossa visitação. Este é o tempo da nossa visitação. Você viu Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Você está vendo a restauração de Deus em todos os âmbitos, doutrinário, rudimentar, e na sua vida você está vendo Deus restaurar a sua vida. Isso já é abençoador, irmãos. Estar com sinceridade na mensagem, isto é tão poderoso, é tão abençoador. Lucas 17:30, porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem se manifestar, não vir, vir é arrebatar, manifestar é usar um homem na terra, manifestando o mesmo sinal messiânico que Jesus manifestou. Haverá, pois, fé na terra quando ele se manifestar. Oh, nesse tempo, uma rainhazinha veio, toda infame, rodeada de ídolos e costumes egípcios. Uma rainha veio e se ajoelhou. 1 Reis 10, se ajoelhou diante de Salomão. Uma igreja veio e se ajoelhou nesse tempo do entardecer e aceitou, se encurvou diante, não de um homem, mas se encurvou diante da palavra. E hoje tem se cumprido essa escritura: aquele que recebe a mim, recebe o que me enviou. E aquele que recebe o que eu enviar, a mim me recebe. Você tem recebido Jesus. Cuide bem dele, trate bem dele dentro da sua casa, porque você o tem recebido. E essa unção, ela vai te acompanhar, irmão. Isso vai estar com você todos os dias. Só de receber isso de coração, você já é abençoado. Eu te aconselho a perseverar na fé até o fim. Não importa quantas lutas e quantos tombos, persevere na fé. Quem cai e para de andar, termina fracassado. Caiu, levanta. Não há motivação, levanta. Não há força, levanta. E continua arrastando até cruzar a linha de chegada. É questão de tempo. Deus se manifestará na tua vida, suprindo a tua necessidade para ser o melhor cristão nesta caminhada. Não importa quanta dor, quanta lágrima, fique sabendo, mais dias, menos dias, você vai alcançar aquela perfeição necessária. Aleluias, isso é forte, irmãos. Isto é forte e não é balela. É assim diz o Senhor. Mais dias, menos dias, esta noiva vai alcançar a perfeição necessária. Mais dias, menos dias, suporta mais um pouco, você vai alcançar a libertação necessária. Não sei quando, mais cedo ou tarde, você alcançará a estatura do varão perfeito. Nós alcançaremos o sinal, aquele ticket picotado para sermos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Permaneça, Sabá, recebendo a sabedoria de Salomão. Isto vai transformar a tua vida. Aleluia, glorifique a Deus, igreja. Fica de pé, abra sua boca, glorifique ao Deus Santo que tem visitado essa noiva. O sinal segue a mensagem. O batismo do Espírito Santo segue a mensagem. Meu Deus. Esse é o presente de Deus. Este é o dom de Deus enviado para ti. Oh Pai, passa aqui nessa noite, meu Pai.
Passa aqui dentro dessa igreja, Senhor. Oh Senhor, é a tua mensagem que foi pregada. Eu não glorifiquei a um homem, eu não preguei o nome de um homem, a placa de uma igreja, uma religião. Eu estou anunciando, é a ti, Jesus Cristo, tu que nascestes em Nazaré, mas foi o Criador dos céus e da terra, tu que morrestes na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia. Passa por aqui, Senhor, assinala, enche, cura, abençoa uma vez mais a tua igreja. Oh, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, assim terminamos o nosso culto, agradecidos por tão grande e gloriosa mensagem que nos tem sido enviada nesses últimos dias. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus eterno, e que a rainha volte com os braços cheios, carregada das bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O profeta disse assim: então notamos novamente que através de cada era, Deus tem alguém, em algum lugar que Ele pode colocar as suas mãos e trabalhar através desta pessoa. Ele nunca ficou sem uma testemunha desde que o mundo começou. Em cada era Ele teve testemunhas. E no tempo que agora estamos estudando, na grande época dourada de Israel, Deus havia presenteado um homem com o nome de Salomão. Ele era conhecido em todo o mundo onde a Bíblia é lida como um homem de sabedoria. Ele orou a Deus para lhe dar sabedoria, para liderar o povo. E quando, pegue isso, e quando um presente é dado à igreja, e a igreja recusa a ouvir esse dom, então o presente se torna sem efeito. Mas quando o presente é dado à igreja e a igreja recebe, então é uma época dourada para aquela igreja. Israel estava vivendo em sua era dourada sob Salomão. Todo Israel glorificava a Deus por causa daquele dom maravilhoso. Estava funcionando perfeitamente. E eles podiam ver os resultados. Não era um engano, era um verdadeiro dom de Deus. Essa mensagem não é um engano, é o verdadeiro dom de Deus enviado para essa era, irmãos. E se você recebê-la como um presente, uma dádiva de Deus, lembre disto, você vai viver uma era muito dourada, muito especial na sua vida. Na era de Salomão, viveram um tempo muito especial, porque abraçaram o presente. O marido nascido de novo, cheio do Espírito Santo, é um presente. Uma esposa cheia do Espírito Santo é um presente. Uma igreja cheia do Espírito Santo é um presente. Um pastor cheio do Espírito Santo, um diácono cheio do Espírito Santo é um presente. Uma mensagem como esta, nesta era, ela é um grande presente. No meio de todo esse enredo religioso, ela é um grande presente para nós. Valorize ela, leia ela, paute a sua vida por ela, e você vai viver dias melhores, dias dourados, debaixo desse dom de Deus para essa era. Deus abençoe outra vez o coração de cada um, e até domingo na escola bíblica dominical, todos aqui, fielmente, para desfrutarmos do dom de Deus, do presente de Deus. Vá em paz, em nome de Jesus.